Grande Marcelo. E aí, Pedro? Beleza? Tudo certo. E aí, pessoal? Como é que estamos? Todo mundo tranquilo? Almoçaram direitinho? Acho que tomara que sim, né? Isso, todo mundo isolado em casa, ainda todo mundo quietinho, só aprendendo. Acho que é uma boa solução, né? Feriado, como São Paulo, Rio fazendo, Agile Trends para a gente aprender bastante coisa. Acho que é uma boa solução. Certeza, certeza. Deixa eu Vamos puxar lá? aqui a nossa apresentação. A gente vai falar do Self-Assessment, né? Do Self-Assessment de agilidade, descobrindo pontos de alavancagem para a sua empresa. Deixa eu pegar a nossa apresentação. E aí, deixa enquanto o Pedro vai pegando aqui, a gente já vai... essa sessão é a sessão também onde a gente vai fazer o sorteio aí da consultoria. Aí, então, quem preencheu lá o formulário lá do Self-Assessment agora vai tá concorrendo aí a consultoria aí. A gente vai rodar o sorteio aí durante essa apresentação aqui. Ainda dá tempo de responder, né? Daqui a 5 minutinhos não vai dar mais tempo. Isso aí. Deixa eu compartilhar a tela agora. Mas mesmo quem perdeu o tempo de responder para concorrer ao sorteio, pode responder depois, que a gente continua respondendo todo mundo. A gente vai enviar o e-mail com o resultado e vamos continuar aí o contato sempre. Então, pode responder mesmo depois do sorteio. Então, vamos lá. A gente vai falar sobre o Self-Assessment. E aí, antes de a gente falar do Self-Assessment, vamos falar um pouquinho dos modelos de maturidades que a gente acaba usando, né? A gente baseia o Self-Assessment em alguns modelos. É óbvio que a gente simplificou um pouquinho para ser um Self-Assessment mais light, mais rápido do pessoal responder. E um dos modelos é esse aqui, as 9 válvulas da produtividade para times de desenvolvimento de software. Você tem ideia, Marcelo, de quanto tempo tem as 9 válvulas? Cara, isso aqui acho que foi feito lá em 2012, mais ou menos, 2013, já mais antiguinho, mas é um modelo bem interessante, assim, um modelo bem... ele foi feito por... ali, né, tá o Klaus, né, mas teve vários outros agilistas aí, os pioneiros da agilidade aí do Brasil aí estiveram junto aí para montar este modelo aqui. Então, isso foi junto daquelas reuniões que a galera fazia aí, dos pioneiros de agilidade no Isso, Brasil, exatamente. se reuniam A nos gente, eventos. se a gente for falar em termos de agilidade, nunca teve um modelo formal, né, de maturidade ágil, etc. Agora, nos últimos anos, tem saído alguns modelos aí no mercado, mas até 2012, 2013, 2014, não tinha nenhum modelo. E aí, algumas empresas sentiam falta. E isso é um pouco contrassenso, né? Você falar, alguns falam assim, mas você não pode medir a agilidade porque você não pode comparar um time com outro, etc. Cada um tem o seu. Tem a sua verdade aí, né? De você deveria comparar o time com ele mesmo, mas existem algumas coisas que você sim consegue dizer se um time está mais ágil do que outro naquele momento, né? Por algumas características. E aí esse modelo aqui foi para tentar equalizar um pouquinho isso daí, né? É mais voltado para desenvolvimento de software mesmo, né? E mais voltado para time mesmo, né? Não tanto organizacional, mas sim um time. Legal. E ele tem um nível um pouco mais macro, assim, de níveis e de ideia de evolução. E aí o segundo modelo que a gente traz de ideias é um que a gente usou... Volta Pode só falar. que uma coisa que eu acho interessante desse modelo, isso para quem for querer usar, ele é um modelo que eu falo um modelo forte, porque é o seguinte, ele fala que a maturidade é a mais baixa entre todas.
Então, se você, em alguma dessas características, tirou 0, a sua maturidade é 0. Nem que as outras você tenha tirado 3, 4, 5, assim. Então, este modelo é um modelo bem limitante, vamos dizer assim, né? Por quê? Por isso ele cita a válvula como um fluxo onde o gargalo é a parte que está mais estagnado, né? A parte mais fechada, né? Então, por isso que ele é um modelo mais limitante. Mas é interessante olhar ele sobre esses aspectos. E aí, depois vocês podem pegar o link aí com o material e depois a gente pode distribuir. Legal. E aí, depois que a gente usou as 9 válvulas dentro da Object um tempo, né, Marcelo? E depois a gente passou para Isso, uma aderência de práticas, né? A gente passou a listar as práticas que a gente fazia dentro da agilidade. Eu acho que conecta, inclusive, com o que você estava falando. Como que a gente vai exato. medir a agilidade? Na verdade, a gente sabe que tem boas práticas e aí a gente passou a ter um foco mais relacionado a essas boas práticas do que propriamente dito ao modelo, alguma coisa mais de medição, e sim uma coisa mais de impulsionar boas práticas dentro dos times, né? Exato, exato. É bem nessa linha. A gente, você não mede o quão ágil é, né, um time em relação ao outro, etc. Mas você consegue medir o quanto um time está usando mais uma prática do que outra, né? Então, isso é possível de medir de forma objetiva. E a gente tem feito bastante isso porque boas práticas, elas conduzem geralmente a bons resultados. Não é ipsis literis, né? Não é, você tem que levar outras em consideração, mas é por isso que são boas práticas, né? Porque, porque são práticas que deveriam ser seguidas por todos, né? E dentro dessa aderência de práticas, essas boas práticas, a gente mesclou bastante aqui os métodos ágeis, né? Tem uma visão forte de XP envolvido, tem algumas coisas do Scrum, tem outras coisas do Kanban, puxa um pouco do Lean, coisas que a gente acredita e bem isso que você falou, assim, a gente acredita que essas boas práticas vão impulsionar o resultado, vão fazer com que a gente alcance mais satisfação do nosso cliente, traga mais resultado para o nosso contexto. Não necessariamente é uma relação direta, mas a gente vai buscar constantemente qual que é a melhor prática aqui nesse cenário e vamos adaptando, né? E ele não entra exatamente no detalhe de você tem que fazer nesse formato. Ele entra muito mais se você faz, se isso está trazendo benefício dentro do seu cenário. Isso é interessante e impulsionar bastante coisa aqui para a gente ter cada vez mais um ambiente que pratica as boas práticas, né? Provavelmente você não vai se identificar todos no mesmo nível, né? Algumas práticas vão estar mais para a esquerda, outras vão estar mais para a direita. Então, é sempre é, é, elas são interdependentes, né? Assim, é difícil alguém estar no nível 5 em uma prática e 0 na outra. Você geralmente tem uma interdependência, porque as próprias práticas ágeis, elas têm essa questão de que uma sustenta a outra, mas você vai ter sempre, algumas está no 2, outra está no 3, outra está no 4, ou está 1, 2 e 3, né? E aí você tem geralmente um nível que você tem a maioria das suas práticas naquele nível. Legal. E aí, a última, podemos passar para a próxima? Mais algum comentário aqui para Bora ler? lá, bora lá. E aí uma que a gente tem usado, que é uma de mercado, né? As outras anteriores, a gente teve uma relação direta na criação, no uso, e assim vai, as 9 válvulas com o Klaus e demais agilistas, o Klaus um dos sócios da Object. A aderência de práticas tem muito a ver com o que a gente praticava dentro de casa na Object, e agora a gente passa a usar cada vez mais um modelo de mercado, que é o Kanban Maturity Model, e a gente percebe uma relação dele boa ainda com várias práticas, mesmo não sendo todas as práticas vinculadas ao Kanban, dá para a gente inclusive associar algumas outras. E a gente está vendo uma coisa interessante, porque aí, o Kanban Maturity Model tem mais exemplos, né? A gente começa a ver mais empresas usando ele, a gente começa a se relacionar com cada vez mais frequente, inclusive com outras empresas citando
né, como que ela está se relacionando com o modelo. E aí começa a gente a discutir mais em relação ao mercado, né? Com certeza. O KMM é um modelo de maturidade que eu gosto bastante. A minha única crítica dele é, é que ele tem o nome Kanban. Não que eu não goste, eu sou praticante e adoro o Kanban, mas ele, na realidade, ele não é só Kanban, né? Ele fala sobre maturidade organizacional mesmo, né? Então, algumas pessoas, quando ouvem o termo Kanban Maturity Model, acham que é a, a, o grau de maturidade de uso de Kanban. E, na realidade, não é. Ele é o grau de maturidade de uma organização, o quanto ela é capaz de sobreviver ao mercado, de estar à frente, né? O quanto ela é antifrágil, né? O quanto ela realmente ela se sustenta ao longo do tempo. Então, é bem uma questão de maturidade organizacional. Mas é um modelo bem interessante, e ele tem vários aspectos, né? Você avalia a cultura, a confiabilidade, o grau de risco, e ele tem um dos quadros deles, é bem detalhado com a questão de práticas também, né? Onde ele mostra, e é bem, a gente gostou até, a gente achou interessante, porque as práticas, elas parecem com aquele quadro anterior que a gente colocou lá de práticas, tem bastante a ver aquelas práticas que a gente estava também já medindo com os graus de maturidades que o KMM ele prega. E, por fim, ah, é interessante citar o seguinte, o KMM não foi um modelo que foi prescrito e depois o pessoal foi avaliar as empresas. Ele foi construído de uma forma contrária. Eles fizeram avaliação em várias empresas e identificaram as práticas comuns de acordo com o nível de maturidade daquelas organizações. Então, ele traz uma segurança do uso deste modelo por conta de ser feito sobre um modelo observado, né? Não foi um modelo criado, foi um modelo realmente observado, onde as melhores práticas, elas trazem uma sustentabilidade, uma capacidade de inovação mais madura para determinadas empresas. Legal. E ele ainda vincula algumas práticas que são do Kanban, concordo com você que ele avalia a maturidade da organização, mas ainda tem alguns vínculos. Então, e por ter sido criado pela Kanban University, eu ainda entendo um pouco o uso do nome, né? E mais uma Certeza. das coisas que a gente sente um pouco de falta quando usa ele é ir por um lado um pouco mais de outras práticas que não estão envolvidas com o Kanban nessa descrição de práticas. Na descrição de maturidade organizacional, de valores, eu concordo plenamente com você, ele está avaliando bastante a organização, mas na hora que a gente começa a olhar para as práticas, para a parte técnica, a gente começa a ver algumas necessidades a mais, como, por exemplo, práticas de DevOps, né? Então, a gente se Exato. apoia num modelo específico de DevOps. Então, a gente acaba, hoje em dia, fazendo uma mescla dessas duas maturidades, né? A gente se baseia e aproveita bastante a maturidade do exposta ali como o KMM, o Kanban Maturity Model, mas a gente também puxa muito essa visão aqui de DevOps para a parte técnica mais relacionada ao uso de técnicas de desenvolvimento, de deploy, de release, e uma cultura mais baseada em DevOps, né, Marcelo? Exato. DevOps é uma característica, né, um set de práticas, um set de cultura mesmo, bem técnico, principalmente para empresas que têm desenvolvimento de software, que hoje em dia são praticamente todas as empresas, né, Pedro? Tipo, hoje as empresas, todas elas são empresas desenvolvedoras de software, em algum grau, né? Assim, você pega uma empresa telecom, o diferencial dela é a forma com que eles desenvolvem o software os aplicativos, o software de cobrança, etc. Você pega uma empresa de, sei lá, de construção civil, eles têm os softwares que gerenciam os projetos, que gerenciam os custos, então todas têm software envolvido, né? E DevOps, ele vai tentar trabalhar nessa cultura
E aí, por que que a gente realmente usa esse modelo? Porque a gente sentia falta mesmo dessa avaliação mais técnica mesmo da coisa, né? Então, no final, assim, o que que a gente consegue falar assim, que não dá para querer usar somente um modelo, né? Não é só o KMM, não é só o DevOps, não é só as 9 válvulas, você às vezes precisa fazer uma mesclagem, né, desse tipo de... O que que você quer avaliar? Você quer avaliar o seu grau de aderência a DevOps? Usa uma tabela de maturidade de DevOps. Você quer olhar para a organização? Usa um modelo mais com KMM ou coisa desse tipo assim, né? Então, você tem modelos específicos que são melhores do que você tentar fazer uma coisa entrar dentro da outra, né? Exato. E aí, para a gente fazer o nosso self-assessment, a gente simplificou um pouquinho essas visões, né? E aí a gente trouxe o self-assessment para vocês, o QR Code, a forma de preenchimento, com passos bem simples, ali só 5 passos de preenchimento. Eu trouxe o primeiro passo, que é só o e-mail corporativo, algumas informações ali específicas. A gente trouxe o passo 4, que ele só tem 2 perguntas, só para exemplificar ali que são poucos passos, poucas perguntas, muito mais para ser um acesso inicial, para a gente já entender um pouquinho o seu cenário e já poder dar algumas dicas, alguns pontos de alavancagem que fossem possíveis, né? E agora a gente vai fazer o sorteio da consultoria com o Marcelo. Isso Né, aí, gente, Marcelo? valeu. Isso, valeu por quem participou aí. A gente vai dar o reporte, né? Mas agora vamos fazer então o sorteio aí entre os participantes. Vamos lá. E agora você compartilha, né, Marcelo? Isso, eu compartilho aqui. Opa, eu tentei compartilhar e falou que não podia. Acho que agora pode. Estão vendo aí? Opa, que sorteio é esse? Que negócio é esse aí? Isso aí vai. É um sorteio aí. A gente está usando uma aplicaçãozinha aí de um ex-colaborador aqui da Urgente. É aberto isso. Acho que o nome é Ultimate Jackpot, o nome do sitezinho lá do cara. E ele é bem legal. Ele basicamente assim é um sitezinho para a gente fazer sorteios. E ele funciona da seguinte forma: cada um de vocês, que preencheu lá, recebeu 3 bolinhas aqui dentro. E essas bolinhas vão começar a andar como se fosse uma bolinha de bilhar. E aí vai ter uma bolinha branca. Na verdade, uma a cada 5 segundos vai ser colocada uma bolinha branca no meio. Onde a bola branca encostar, explode e você está fora do sorteio. Então, o último que sobrar aqui vai ser o que vai ganhar o prêmio aqui. Beleza? Pedro, você narra aí o sorteio aí, vamos ver como é que vai ser aí. Ele é completamente aleatório, tá? Não dá para saber e a gente vai começar agora, a gente não tem a menor ideia, vocês vão acompanhar aqui on the fly aí, quem que é mas vai estar gravado para depois vocês reverem. Beleza? Vamos lá, então. Começando. Opa, então vamos lá. Temos 3 bolinhas para cada um. Já temos quantas bolinhas? Opa, uma branca já enquadra, já tirando pessoas. Esse barulhinho foi alguém que saiu. Saiu mais um outro. Ih, Vanessa já perdeu mais uma outra vida. Vamos ver Isso. agora. Agora 3 bolinhas, não consigo mais acompanhar. Marcelo Rafael, Luto. Vanessa só tem uma ainda. Mas aí, ó, as bolinhas estão entrando e onde elas encostam, elas acabam. Ó, com 3 vidas, só tem o PS Mendes e Vanessa. Opa, Tinha. agora não desses dois. Agora só o LP Campos com 3 vidas. E já tem gente com Já tem pouquíssimas gente vidas. começando. Isso, já tem gente caindo fora já do sorteio. Opa, com 2 vidas só temos 4, 3. Mais outro sai nesse esse barulhinho tá tirando muita gente, hein? Vidal e Eric, só 2 agora com 2 vidas. Só o Eric com 2 vidas.
E tem bastante bolinha branca, agora vai sair bastante. Ixi, e agora começou a rapagem final, né? Vai todo mundo saindo aqui do... Já não tem mais bolinha vermelha. O Eric ainda tá estava com duas, acabou de explodir. E perdeu, e caiu fora. A única estava com duas e perdeu. Agora são os últimos aí. Auri, Mais Lokimoto, 7. LP Campo. Opa! 4 finalistas. 3 finalistas. E quem ganhou foi Nayara K. Não sei exatamente o nome da pessoa, né? Mas a gente tem um e-mail certinho lá a gente excluiu, né, o nome da empresa para não colocar aqui, a gente ter um pouco de privacidade, mas aí a pessoa aí dessa empresa aí realmente vai ganhar a consultoria, a gente vai entrar em contato aí pelo preenchimento lá. Legal? Show. Vamos colocar lá no YouTube para o pessoal o link também, né, dessa ferramenta, Marcelo. Assim que a gente terminar aqui, a gente coloca lá o link, caso alguém queira utilizar. E aí a gente tem mais 5 minutinhos aqui antes da gente puxar a próxima palestra. Acho que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre o que tipo de resultado o pessoal vai receber, né? Com esse assessment, agora com o self-assessment, além não consigo dizer o nome, né? Além da pessoa sorteada que ganhou a consultoria com você, a gente também vai mandar um e-mail para cada um com o resultado? Isso, a gente vai mandar, na verdade, um e-mail para todo mundo, né, para todo mundo que participou, né, a gente vai fazer um microassessment, então as pessoas vão receber um reporte em comparação dela com os demais respondentes, em comparação, como se fosse uma comparação média da maturidade dela em relação a todos os respondentes. E com algumas dicas já de como melhorar determinados aspectos que eventualmente a empresa foi avaliada com um grau de maturidade um pouco mais baixo, algumas dicas rápidas de que técnicas usar, né, para poder alavancar eventualmente aquela característica que esteja um pouco mais abaixo do que a média geral, né? Legal. E, Marcelo, qual um ponto, assim, para quem assistiu aqui com a gente, um ponto que você acha muito bom de alavancagem de maturidade para um cenário, vamos começar por cenários um pouco mais baixos de maturidade, né? O pessoal que ainda está tentando ter uma cadência interessante com agilidade, o que você acha que é um ponto de alavancagem muito bom ali? Geralmente a primeira alavancagem que a gente sugere em agilidade é você tentar aumentar a sua taxa de entrega, né? Se você está entregando software uma vez por ano, se você está fazendo release uma vez por ano, cara, está muito lento. Você tem que diminuir isso. Quanto? Tenho que colocar uma release a cada 6 meses? Não, ainda está muito lento. Tem que colocar a cada 3 meses uma release no ar? Não, ainda está muito lento. Então, você tem que baixar isso para casa no máximo do mês, mas idealmente tenta fazer isso em 2 semanas, colocar novos releases em produção a cada 2 semanas e melhor, a cada semana. E se você conseguir fazer diariamente, aí sim a gente fala que, pô, você está sendo ágil, né? Então, por que a gente fala como esse é um dos maiores graus de alavancagem? Porque isso puxa várias outras práticas, várias outras técnicas. Para você conseguir colocar rapidamente, a gerar novos releases, vai ter que começar a se preocupar com qualidade, com teste automatizado, vai ter que se preocupar em automatizar a sua esteira, né, de geração de build, você vai ter que se preocupar em distribuir o conhecimento para que mais pessoas consigam fazer as mesmas coisas. Então, diminuir essa cadência de colocar as coisas em produção é geralmente a primeira coisa que você pode investir para que isso comece a gerar as demais práticas. Pode até parecer um pouco mágico, assim, então eu vou, aquilo tudo que eu fazia e entregava em 1 ano, agora eu vou fazer em 3 meses? Eu vou fazer em 2 semanas? Não, né?
a gente precisa fatiar esse processo, né? A gente precisa escolher um pedaço daquilo que pode ser colocado em produção, que a gente pode publicar isso de forma antecipada, e eu puxo muito que a gente vai validar aquilo que está sendo feito, né? Um dos grandes ganhos de você pega um pedacinho e já publica é que você já está validando aquilo que está sendo feito. E outra coisa que eu acho que é um ganho muito bom é que você vai testando cada vez mais seu processo fim a fim. Você vai se tornando cada vez mais eficiente, repetindo ele cada vez mais vezes, né? E achando pontos de melhoria, como você foi citando alguns, né? Talvez uma automação, talvez alguma necessidade de compartilhamento de conhecimento, e assim vai. Esse feedback interno e externo, né? Você tem um feedback interno de você entendendo o que está acontecendo dentro do seu cenário, e o feedback externo, seu cliente dando resposta àquilo que você está publicando, né? Exato, acho que ali está a chave, né? Quanto mais rápido você coloca em produção, mais rápido você tem o feedback de quem importa, que é o cara que está usando, né? É o seu cliente final, é aquele cara que precisa daquilo lá. Esse é o feedback mais importante de todos, é onde você tem que estar concentrado. Então, o menor tempo entre a hipótese e a validação dessa hipótese, né? Entre você pensar em alguma coisa e o seu cliente usar aquilo que você pensou. Essa é a grande chave. E não ter medo, né, de cortar escopo, né, assim, porque as pessoas falam, não, mas não tem jeito, o meu mínimo é essas 500 funcionalidades aqui, né? Não, cara, tenta fazer com uma funcionalidade. Qual que é a sua primeira funcionalidade que você precisa colocar no ar, né? E já começa com ela, porque isso vai te alavancar e você vai descobrir que provavelmente das suas 500 funcionalidades, 450 ou vão ser descartadas ou você vai mudar elas, né? Eu falo assim, provavelmente você vai descartar 450 e vai mexer nas outras 49 depois daquela primeira que você colocou Vai em descobrir produção. mais umas 300 e assim vai. Isso. Então, colocar coisas em funcionamento eu acho que é uma das principais maneiras, e por isso que faz, né, do self-assessment, que é quantas vezes você coloca, né, novas coisas no ar para o seu cliente, em quanto tempo, né? Porque essa pergunta é bem importante. Legal. E isso conecta um pouco com os nossos próximos palestrantes aí. O Guilherme vai falar se junte a nós aí, Guilherme. Vai falar de Lean, ágil e pessoas, os desafios da sustentação da agilidade. É isso? Junto com a Gi. Ó, Gislene também vai estar junto? Muito bom, muito junto. bom. Estamos aqui. Gente, eu estou bem acompanhado aí. Agora. Agora sim, agora que a coisa começa a ficar bom aqui. Exato. Valeu, Marcelo. Muito bom, gente. Obrigado, Pedro. Obrigado, Guilherme. Obrigado, valeu, Gislene. E valeu, Marcelo. Falou.